Setembro de 1986. Cidade de Campos, no norte do Rio de Janeiro. O advogado Jonas Lopes de Carvalho acaba de chegar do trabalho e espera o jantar. Alô? Só um minuto. Doutor Jonas, telefone pro senhor. Já tô em 19. É 19 15, toca o telefone. A empregada atende, uma voz feminina, pede para falar com o doutor Jonas Lopes. Alô? Já tô indo. Meu pai calçou novamente os sapatos e tal, e botou o paletó do terno e saiu. Jonas sai. Ele está armado. Em pouco tempo, Jonas chega a um motel de beira de estrada. Olá, doutor Jonas. O funcionário conhece o advogado. Eu queria reservar uma suíte. Ele conversa com o atendente do hotel, reserva uma suíte. Aqui está. Eu volto já. Depois de reservar a suíte, Jonas sai com o carro e para a 50 metros da entrada do motel. Eu estou justamente no local onde o carro dele parou, de marcha ré, vindo do Alcazar e ficando aqui na expectativa para ver quem entrava, com quem entrava. Minutos depois, duas mulheres descem de um ônibus perto do motel. Primeiro, elas veem três homens numa conversa. Em seguida, começam a ouvir tiros. Ela viu os estampidos. Então elas, apavoradas, correram lá ali para a portaria do motel e avisou que um homem tinha sido parado. O homem baleado é o advogado Jonas Lopes. Ele está sozinho. Os funcionários do motel o levam para o hospital. Quem recebeu o telefonema foi meu marido, dizendo que papai tinha sofrido um acidente, que tinha sido um tiro. E aí saímos rapidamente para o hospital onde ele estava. Enquanto os parentes de Jonas seguem para o hospital, dois policiais passam pelo local do crime e notam algo suspeito. Como era escuro, a iluminação muito deficitária, eu suspeitei daquela pessoa. Ao descer do carro, o policial se surpreende. A pessoa que está sozinha, a poucos metros de onde Jonas foi baleado, é uma mulher. E disse-lhe que ali era um local muito perigoso, que ela não deveria estar ali sozinha. Ela me disse que está esperando uma pessoa. Aí eu ainda novamente perguntei, mas aqui... A mulher informa que está à espera de um homem, Jonas Lopes de Carvalho. Então a senhora não sabe o que ocorreu com o doutor Jonas Lopes? Ela disse que não sabia. Aí eu disse, espera, o doutor Jonas Lopes foi alvejado a tiro e foi socorrido. O nome da mulher? Cristina Cardoso Duncan. Ela é ex-amante de Jonas Lopes. Qual foi a reação dela? Isso que me intrigou. Não demonstrou reação nenhuma, que de surpresa, né? Jonas Lopes era um advogado famoso do Rio de Janeiro quando morreu assassinado. Cristina Duncan era uma funcionária influente do governo do estado do Rio. O relacionamento dos dois terminou com 3 tiros. Foi o fim de uma história de paixão, ódio e poder, o início de um mistério. Quem matou Jonas Lopes? Jonas e Cristina se conheceram 17 anos antes do crime, na cidade de Campos, a 280 quilômetros do Rio. 1969.
Aos 11 anos, Cristina sai de uma matinê de carnaval ao lado do pai. Na rua, o pai dela se irrita com a postura de um grupo de jovens. Ela passou com o pai nesse momento em que os garotos disse um palavrão, né? O pai de Cristina mata o rapaz com quem discutiu. E deu tiro no garoto que disse o palavrão, que era um professor de natação. Aí o menino morreu e houve uma comoção geral na cidade. O pai de Cristina foi preso, mas conseguiu ser absolvido na justiça. Ele contratou um dos melhores advogados da cidade de Campos para defendê-lo. O nome do advogado? Jonas Lopes de Carvalho. A partir daí, eles ficaram se conhecendo, acho que formou-se, estabeleceu-se um relacionamento entre papai e a família. 6 anos depois, Cristina inicia um caso com um homem bem mais velho. É Jonas Lopes, o advogado do pai dela. Ao que a gente sabe, né, ela teria por volta de 15, 16 anos. E o seu pai? Não sei, mas acho que tinha mais de 40 anos. A partir daí, segundo os parentes de Jonas, Cristina passou a atormentar a família do advogado. Jonas era casado e tinha 4 filhos. Primeiro, começaram os trotes. Vagabundo ordinário. Cristina nunca se identifica. Um dos principais alvos é a mulher de Jonas Lopes. Ela passava trote quase que diariamente. E tinha dias que era insuportável, era o dia inteiro. Ela ligava muitas vezes, seguidamente. Meses depois, Cristina liga de novo e fala de um acidente. Ela conta que Rosilane, a filha caçula de Jonas, foi atropelada. Parece que é um carro. Não sei se morreu. Rosimeire, a filha mais velha, se desespera. E a Cristina Duncan se identificou, eu sou a Cristina Duncan, filha do Sr. Duncan, do qual seu pai foi advogado. Eu estudo aqui no liceu, a tua irmã mais nova está aqui. E ela acabou de sofrer um acidente, o negócio é muito grave, ela foi atropelada, a voz está por um fio. E ela te chama Memere, meu nome é Rosemary. A família corre desesperada para o suposto local do acidente. Mas a filha de Jonas, que teria sido atropelada, está estudando normalmente. Depois da mentira sobre o acidente, o filho de Jonas contou às 3 irmãs o que já sabia há algum tempo. O pai tinha um caso com Cristina. A partir daí a gente ficou sabendo disso e as coisas se complicaram um pouco. Cristina é uma pessoa determinada, uma pessoa muito direta e ela resolve as coisas sempre com esse tipo de ação. Logo a mulher de Jonas também descobriria tudo. Na saída de um mercado, Cristina bate de propósito no carro da mulher de Jonas. Em seguida, faz uma provocação. Não tem problema não. Ela disse, minha filha, você bateu no meu carro e tal. Aí ela disse assim, não tem problema, o nosso homem paga. Pode entrar, por favor. 1978. Numa noite, a mulher de Jonas janta com 2 filhos. De repente, o marido chega com Cristina, o pai dela e um outro homem. Mamãe era uma pessoa muito religiosa. Então ela acreditava, ela tinha que lutar por papai porque era o homem que ela amava. Ela dizia para que a gente não ficasse assim, que tudo isso iria passar, que a Cristina era uma pessoa digna de pena. O senhor está tentando terminar uma criança, é uma criança, ela não sabe mais família, o senhor está O filho de Jonas quer ir falar com o pai, mas a mãe não deixa. E nós começamos a nos alterar também, achando aquilo um absurdo, uma falta de respeito, principalmente a minha mãe. Quando ele sentiu que mamãe não estava controlando a gente, então ele veio e falou, vocês se acalmem, porque eu não tive outra saída. E se retirou. Segundo testemunhas, a discussão ocorreu porque o pai de Cristina
se irritou ao saber do caso da filha com Jonas. Apesar da briga e do sofrimento da família, Jonas não se afastou da amante. Depois desse dia, uma irmã minha falou diretamente sobre o assunto com ele. Foi a única vez. Eu, por exemplo, nunca falei, não tive coragem. Porque ele era muito rígido, acabou ficando uma distância um pouco, vamos dizer, uma distância grande entre nós. Meu pai foi um provedor a vida inteira, era machista, machão, e pagou colégio, faculdade, casa e etc. Essas coisas todas que um companheiro faz. E ajudou a Cristina, inclusive, na sua formação de Direito. Ela se formou em bacharel em Direito, montou um escritório, sempre com a ajuda do Dr. Jonas Lopes. Em 1983, Cristina recebeu um convite para trabalhar no Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro. Formada em advocacia, ela se mudou da cidade de Campos para o Rio e foi morar em Copacabana. Apaixonado por Cristina, Jonas também se muda para o Rio de Janeiro. Ele passa a trabalhar como procurador do estado. Hoje a gente sabe que era uma coisa mais ou menos que ele veio porque ela veio, né, meio combinada assim. Tá bom. Jonas aluga um apartamento no Rio que usa para se encontrar com a amante. Nos fins de semana, Jonas visitava a família em Campos. Aos poucos, ele começou a conversar com a filha mais velha, Rosemary, sobre os problemas no relacionamento com a amante. No Rio, Cristina torna-se amante de um dos principais assessores do governador do estado. A Cristina ela já começou a trabalhar no então governo Brizola e havia conseguido galgar posições importantes no governo Brizola. Um dia, Jonas descobre que está sendo traído por Cristina. E conversamos sobre a traição. Ele me disse que era uma pessoa do governo Brizola. Passou para um relacionamento mais poderoso, né, que interessava mais. Depois de 8 anos de convivência, Jonas decidiu se afastar de Cristina. Ele pediu aposentadoria na Procuradoria do Estado. Fechou o apartamento no Rio e retomou o trabalho como advogado na cidade de Campos. E nós ficamos assim uns 3 anos, felizmente, sem saber notícia da Cristina, que aí fez carreira brilhante aí na área do poder. Junho de 1986. Depois de 3 anos de separação, Cristina volta a procurar Jonas. Boa noite. Me chamo Dr. Jonas. Ela quer reatar o romance. Aqui é da recepção. A senhora Cristina. Hospedado num hotel no Rio, Jonas se recusa a encontrar a ex-amante. Está muito ocupada. Como assim? Me dá esse telefone que eu quero falar com E ela ele. tentou, esperou horas, porque ela sabia que ele deveria sair para jantar e tal. E aí, quando ele desceu, ela estava no hall do hotel. E disse que faria ali um escândalo e tal. Ele foi e a recebeu lá na suíte dele. Você não tem o direito de me tratar assim. Quem que você está pensando que você é? Segundo a filha de Jonas, o encontro dos ex-amantes termina em briga. Parece que ela ficou meio nervosa, agrediu fisicamente, ele também teria respondido. Jonas contou à filha Rosemary que estava decidido a ficar longe de Cristina, mas Cristina não desistiu e passou a perseguir o ex-amante de maneira obsessiva. 2 dias antes da morte de Jonas, ele e Cristina discutiram mais uma vez. Sábado, 20 de setembro. Jonas joga cartas num clube do Rio como faz todas as semanas. Com licença.
O mensageiro avisa que a irmã dele está na portaria. Minha irmã? A pessoa disse o nome exato da irmã dele. E ela é morena, baixinha e tal. Então ela mesma pode mandar subir a minha irmã. Fingindo ser a irmã de Jonas, Cristina consegue entrar. Quero falar com você. O advogado leva a ex-amante para um lugar reservado. Você tá pensando que você tá falando com quem? Pelo amor de Deus, Cristina. Eu vou te matar! Mas, segundo a acusação, ela perde o controle. Entrou no clube, quebrou todo o restaurante, fez uma cena constrangedora, e o que gerou até um sentimento de medo. Ela disse assim: você vai morrer. Eu vou matar você. No dia seguinte, um domingo, Cristina ligou várias vezes para a casa de Jonas em Campos, mas ele não quis atendê-la. Na segunda-feira, em seu escritório, Jonas conversou com a ex-amante pelo telefone. Antes de sair, ele disse à secretária que estava preocupado. Segundo Jonas, Cristina era capaz de tudo. À noite, Jonas recebe uma ligação de uma mulher. Sai armado. Reserva um quarto de motel e fica do lado de fora à espera de alguém. Testemunhas ouvem 3 tiros. Ferido, Jonas é levado para o hospital, mas não resiste. Minutos depois, policiais encontram Cristina no local do crime. Pedi a ela que revistasse o seu veículo. Se ela me permitisse, eu iria olhar dentro do carro dela. E vi na cadeira de trás, havia documentos estranhos a ela. Eu perguntei de quem que seria aquele documento. Ela disse que seria um motorista dela, o assessor. A convidei a comparecer à delegacia. Continue, por favor. Bom, eu tinha marcado um encontro com ele. Na delegacia, Cristina nega qualquer participação na morte de Jonas. Como eu cheguei atrasada, segundo ela teria vindo do Rio e chegou atrasada ao encontro. Como quando chegou à porta do motel não viu o carro dele, ela preferiu ficar um pouco antes para aguardar a passagem dele. Por falta de provas, ela foi solta. Foi solta e foi embora para o Rio de Janeiro. Uma semana depois, um adolescente de 17 anos, conhecido como Zeca, confessa o crime. Logo em seguida, ele tentou... Zeca afirma que ele e um primo chamado Hélio queriam assaltar Jonas. Confessaram que mataram Jonas Lopes numa tentativa de roubo, ou seja, num crime denominado latrocínio. Entretanto, isso gerou um pouco de desconfiança. Hélio, primo de Zeca, negou o crime. Dias depois, o adolescente Zeca deu um novo depoimento. Ele alegou ter sido torturado para confessar. Acusados do crime, Hélio e Zeca conseguiram aguardar o desenrolar do processo em liberdade. Nos anos seguintes, os 2 acusados se tornam vítimas. Tanto Zeca como Hélio são assassinados. Eles acabaram sendo assassinados aqui no Rio de Janeiro, em circunstâncias até hoje não esclarecidas. O Zeca e o Hélio morreu com status de executor do crime de Jonas. Infelizmente, o Jonas não estava aqui para absolvê-los. Nós até acreditamos que tenha sido alguém com interesse em vê-los mortos para que o processo, para que a execução morresse com eles ali do crime. Mas a gente não tem prova disso. A viúva de Jonas Lopes morreu 6 anos depois do marido. Ela e os filhos sempre desconfiaram de Cristina. Em 1988, Cristina foi denunciada pelo Ministério Público como mandante da morte de Jonas Lopes. Ela conseguiu o direito de responder ao processo em liberdade e passou a trabalhar numa diretoria administrativa da Prefeitura do Rio de Janeiro. Cristina, ela tinha uma influência muito grande na política. Em razão dessa influência, ela acreditava que nada poderia atingi-la. Ela tinha por trás toda a aparelhagem estatal, o que pode ter influenciado muito na sua conduta durante todo o processo. Ela realmente não acreditava que ia ser condenada, que ia ser processada e condenada. Pra você,
Nossa, hoje eu tô dando mais autógrafo do que artista. Na prefeitura, Cristina encanta uma funcionária. Para preservar a identidade da funcionária, vamos chamá-la de Miriam. Ela é a principal testemunha no processo da morte de Jonas Lopes. As simulações que vocês vão ver a seguir são baseadas nos depoimentos que Miriam deu à justiça e deu linha direta sobre Cristina. Ela é uma mulher atraente, ela sabe conversar, ela sabe se portar, ela sabe... Seduzir. Ela sabe. Ela é um camaleão, eu digo, se disse sempre isso para ela é um camaleão, ela se transforma, ela muda. No trabalho, Cristina e Miriam começam um namoro. Foi em 92 que começou mesmo o relacionamento. No começo ela ficava nervosa, aí eu fui com calma, com paciência, fui conversando com ela até a coisa acontecer. E ela já teve anteriormente algum outro relacionamento homossexual? Que eu tenha conhecimento, não. Nesta carta, Cristina faz juras de amor a Miriam. Ela dizia que me amava. Eu não sei até que ponto o amor dela é uma loucura. No próximo bloco. A namorada de Cristina descobre num centro espírita o nome do assassino de Jonas Lopes. E ainda, preso no Recife, o homem acusado de matar o ex-namorado da irmã em Minas Gerais. E esta é a foragida mostrada no programa desta semana, Cristina Cardoso Duncan. Você nunca mais vai sair com ela, vai bêbadas! 2 anos depois do início do namoro, começam as brigas entre Cristina e Miriam. Tá virando tudo, eram brigas, agressões, por nada. Não, ela me agredia sempre. Sempre. Então eu não posso dizer um episódio, porque tiveram vários. Né? E ela cismava de repente? Cismava. Qualquer pessoa que estivesse relacionada a mim, essa pessoa era um inimigo. Botou fogo dentro do meu armário, queimou minhas roupas. Aí quando ela viu que a chama estava muito alta, ela apagou com o edredom. O edredom queimou todo, né? Miriam registrou 3 queixas por agressão contra Cristina nesta delegacia no bairro de Copacabana. Preocupada com a agressividade de Cristina, Miriam procura ajuda no espiritismo. Essa menina está com um problema de alguém que morreu. Assim que foi falado. E eu cheguei na casa dela, eu disse para a mãe dela. Aí eu falei, dona Sônia, a Cristina está com um problema de alguém que morreu. A mãe dela virou e falou assim, é o Jonas. Segundo Miriam, ela pergunta a Cristina quem é Jonas. A namorada então conta toda a verdade sobre o assassinato do advogado Jonas Lopes, ex-amante dela. Dando detalhes, inclusive, da execução, do planejamento, ou seja, todos os detalhes que envolveram a execução da vítima. Eu achei até que fosse mentira. Porque normalmente, sei lá, eu nunca conversei com o assassino dizendo para mim que ele matou o A, B ou C. Né? Mas uma pessoa que matou, se você nunca matou, acho que você fica chocado com aquilo, não? E uma naturalidade incomum. Em 1996, 10 anos depois da morte de Jonas, Miriam rompeu um namoro de 5 anos com Cristina. Saber uma coisa dessas, você se vê preso. E ela começou a querer me envolver. Ela me envolveu em muitas das coisas que ela fez. Aí começou a me tratar como se eu fosse o Dr. Jonas. Tudo era igual Jonas, tudo era igual Jonas. Eu vi que eu ia morrer igual Jonas. Com medo, Miriam procurou a justiça e contou o que Cristina teria confessado sobre o crime. As simulações que você vai ver agora são baseadas nesse relato. Alô, posso falar com o Jonas? 22 de setembro de 1986. Doutor Jonas, ele foi pro senhor. Alô? Jonas, eu preciso muito falar com você. Olha só, ou eu me mato. Cristina convence Jonas a encontrá-la perto de um hotel que eles já frequentavam. Já tô indo.
Cristina contrata 2 homens. É uma armadilha para Jonas. Jonas vai ao encontro perto do motel. Cristina também. Tudo bem. Jonas reserva a suíte no motel. De sempre. E fica à espera de Cristina. Cristina segue para o lugar marcado. Só que ela disse que mandou um motorista e um outro, os capanga dela, irem na frente, eles foram na frente para pegarem o Dr. Jonas. Os 2 homens rendem Jonas. Cristina tem pressa. Ela mesma quer matar. Ela mesma iria matar? Ela mesma iria matar. Ela só não matou porque ela chegou atrasada. Fica aqui. Quero saber se tem família. Os 2 homens se assustam com a presença de testemunhas. Matam Jonas e desistem de esperar por Cristina. Jonas é socorrido pelos funcionários do motel. Ele vai morrer. Em instantes. 15 anos depois da morte de Jonas Lopes, Cristina vai a julgamento e foge. E veja também, ele foi mostrado em linha direta na semana passada e já está preso. E esta é a foragida mostrada no programa desta semana, Cristina Cardoso Duncan. Cristina chega minutos depois. Ela não sabe que o crime já aconteceu. Diz ela que passou na estrada, que os caras ainda ficaram chamando, que ela não viu, ela passou direto. Mas eles já estavam fugindo. Ela não viu, ela ficou no lugar esperando o Dr. Jonas chegar. Um policial aborda Cristina no local do crime. Ela se postou ali porque ela atacou para defender-se, né? Mostrou logo a presença dela. Estando aqui, eu não terei feito nada. Só que para mim isso se chama um super álibi. Ela armou um super álibi para mim. Ela mesmo falou para mim que arrumaram dois bodes expiatórios e que já estavam até mortos. Eu falei, mas mataram? Ela falou, mataram, estão na beira da estrada, enterrados. Depois do depoimento de Miriam, o caso tomou outro rumo. Cristina chegou a ser presa, mas conseguiu o direito de responder ao processo em liberdade. Em 2001, 15 anos depois da morte do advogado Jonas Lopes, seu ex-amante, Cristina foi a julgamento. Estas são imagens de Cristina no julgamento. Com base no depoimento de Miriam, ela foi condenada a 15 anos de prisão e entrou com recurso para anular a sentença. Chegaram os mandatários da acusada, com uma missão: aniquilar a vítima. Os 2 homens que executaram o advogado Jonas Lopes nunca foram identificados. Cristina sempre negou ter sido a mandante. Não tem uma prova, não tem um depoimento de que Cristina Cardoso Duncan foi a mandante desse homicídio, desse crime. Foi realmente assalto, ou seja, foi roubo do latrocínio. Mas tenha certeza, meu jovem repórter, que Cristina Cardoso Duncan, pelo amor, pelo carinho que ela tinha pelo falecido Jonas, jamais Cristina Cardoso Duncan mandava assassinar o seu príncipe. Para ela, ele era um príncipe. Foi ela, se ela hoje é gente, agradece muito a ele. Até hoje ela fala isso. No ano passado, a sentença de Cristina foi confirmada e ela fugiu.
Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de Cristina Cardoso Duncan, hoje com 45 anos, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Na semana passada, você viu aqui uma trama macabra envolvendo uma adolescente. Segundo o Ministério Público, este homem, Antônio Carlos de Souza, conhecido como Neném, teria planejado a morte do ex-namorado da jovem. Neném, que é irmão da adolescente, foi preso menos de 3 horas depois de ser rostrado em linha direta. Neném é acusado de ter participado da morte de Robenildo Ramos de Oliveira, o Robinho, em agosto do ano passado, em Salto da Divisa, Minas Gerais. Robinho foi namorado da irmã de Neném. Junto com ele estava o amante da irmã, Ailton Farias Procópio, que era então patrão de Neném. Ailton já está preso. O motivo do crime: Neném queria que a irmã namorasse o patrão. Robinho foi morto e jogado no rio. Neném foi preso em Olinda, Pernambuco, onde estava trabalhando na construção civil. Na cadeia, ele negou qualquer participação no crime e disse que foi envolvido na trama pela irmã. O que eu sei sobre a morte dele, pela boca da minha irmã, ela me contou que ele pulou junto com ela. Aí ela sobreviveu e ele afundou e não voltou mais. Mas ela disse à polícia que você teve participação no crime junto com Ailton. Vocês dois mataram o Robinho e atearam fogo no corpo. Pois aí eu nego tudo isso, porque isso aí não aconteceu não. Depois de negar que houve um assassinato, Neném mudou de opinião e passou a acusar a irmã de ser a responsável pelo crime. Veja a explicação que ele deu. Ela tinha que se garantir por ela. O que ela fez, ela tinha que assumir. Agora não me meter nesse meio. Eu não tenho nada a ver com isso. Você acha que ela matou o Robinho junto com o Ailton? Eu acho que sim. Por que eles teriam matado o Robinho? Porque eu acho que não tinha condições dela matar ele sozinho. Eu acho que teve outra participação, com certeza teve. Mas qual era a história dela com o Ailton? Por que ela mataria o marido? Ela mataria o marido para poder ficar com o Ailton. Porque o Ailton prometeu levar ela para Porto Seguro, junto com ele. E aí ela acreditou. E o Ailton tinha brigado com o Robinho, então eles dois se reuniram e vingaram, e me jogaram no meio. Antônio Carlos de Souza, o Neném, vai ficar preso à espera de julgamento por assassinato. Nós voltamos na próxima quinta-feira, logo depois de A Grande Família. Boa noite e até lá.